Boa noite, irmãos. Boa noite. A graça e a paz do nosso Deus, amém? Amém. Como é bom estar na casa do Senhor. Já estava com saudade, já passei uns dias fora aí, mas graças a Deus sei que tudo se caminhou na medida da vontade do nosso Deus. Tivemos culto de mulheres aqui na igreja, não foi? Amém. Quem sabe que foi uma bênção. Deus é maravilhoso. Quero estar lembrando aos amados irmãos os avisos da semana, que essa semana também vamos ter culto de jovens aqui na nossa igreja. Desde já comece a convidar, convide, chame pessoas. É um culto dirigido pelos jovens, mas aberto a todos, amém? Lembre-se disso. Muitas vezes a gente acha que é um culto, quando a gente fala culto de jovens, eu não sou mais jovem, então eu não vou. Eu tenho um espírito de jovem eternamente. O de jovem é outra energia, é outra coisa. Então aquele mais antigo que liga para voltar daqui, ele é energizado. Como se tivesse fumado um Red Bull. Então é bom vir, amém? Vai ser o último ano de jovens desse ano. Irmãos, lembrando também que quarta-feira temos culto de doutrina, onde a gente tem visto sobre a importância do evangelismo em nossa vida, a maneira que vamos estar atuando esse ano. A gente tem trabalhado com uma ideia de estar abrindo a igreja mais para os lares dos irmãos. Esse é o foco maior. Infelizmente, as pessoas têm se afastado muito da igreja em si, se afastando de Deus, da igreja, está se afastando do Senhor. Devido até à pandemia, a tecnologia, a pessoa ter ficado muito tempo longe da igreja e querendo ficar em suas casas, nos seus lares. Tem tempo para tudo, mas quando é para vir para a igreja, tem uma relutância. Então a gente vai estar trabalhando com isso esse ano de 2026, para a glória de Deus. A gente tem estudado sobre isso nas quartas-feiras. E no domingo, escola bíblica dominical, pela manhã, de 9 às 11, onde nós temos estudado o livro de Gálatas, e depois vamos estar entrando no livro de Colossenses. E também o nosso culto de adoração, esse que se inicia às 18h30. Amém? Gostaria que o Márcio apresentasse o convidado dessa noite. Márcio. Espero presente ele. O Carlos Leão é um amigo nosso, né? Já de longa data. Ele mora em Manaus. Ele está na reserva do Exército Brasileiro. Eles estão residindo lá, mas já viajaram por lá desse país também. E aí, para você encontrar lá na igreja, vai ser benéfico, com bons tempos da igreja. Seja bem-vindo ao nosso meio, irmão. Amém? Irmãos, esse é o famoso leãozinho. O Márcio sempre conta alguma história dele. Viu? Amém? Dito isso, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 20 ao 22, onde eu quero estar dando continuidade a esse estudo sobre o caráter dos falsos mestres, que envolve uma experiência falsa. Ao recapitular, os irmãos podem continuar sentados, ao recapitular o que Pedro escreveu até aqui, nós podemos ver o tipo de pecado que escraviza os falsos mestres. Qual é o tipo de pecado que eles faziam? Em todo esse estudo, no capítulo 2, do verso 17 ao 22, Pedro trata sobre os falsos mestres, os falsos apóstolos. Em primeiro lugar, eles eram escravos do dinheiro. Nós vimos isso. A sua avareza, obrigados a usar todo tipo de técnica de dissimulação, a fim de explorar o inocente, a fim de explorar as pessoas. Em segundo lugar, eles eram escravos das suas paixões, das paixões da carne. Procuravam as pessoas mais vulneráveis, mais frágeis, de pouco conhecimento, que poderiam ser seduzidas, enganadas. Observe que eu não estou falando de algo que está distante de nós em nossos dias. Está bem próximo. Entendeu? E em terceiro lugar é o que vamos
está trabalhando essa noite. Eles enganavam as pessoas com a sua experiência falsa. Todos eles falam que têm uma experiência com Deus. Todos eles falam, apresentam algo fantasioso para enganar. E a sua carnalidade pessoal, com as suas mentiras, envolvia as pessoas no seu engano. Todos eles, para chamar a atenção da pessoa para si, eles inventam algo grandioso, milagres grandiosos, para poder tirar o foco do verdadeiro Evangelho. Amém? Observe aqui em 2 Pedro, capítulo 2, no verso 20 em diante. Então, comigo, igreja? Amém. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar, se deixarem novamente cair novamente, são vencidos ao seu último estado e se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio, muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Oremos. Senhor Deus gracioso, Deus bondoso, Pai glorioso, tão lindo, ó Deus, o teu nome é. Pois derrama, ó Deus, o teu conhecimento, nos dá, ó Deus, o entendimento da tua santa palavra. Diante de nós, ó Deus, está aberto as tuas escrituras, pois nos revela, ó Deus, na medida da tua vontade, o que tu quer falar ao coração da tua igreja. Que não venha ser eu, ó Deus, mas sim a tua palavra, e através do teu Espírito, ó Deus, que paira sobre a tua igreja, nos dá um entendimento, Senhor, maior das escrituras. É o que eu te peço, ó Deus amado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Pedro, além de chamar os apóstatas de brutos, irracionais, aqui no verso 22, chama eles de cães, compara eles com porcos. E também na passagem de 2 Pedro, no verso 12, do capítulo 2, chama eles de animais guiados pelo instinto e não guiados por Deus. Diz assim: eles, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto, que nascem para ser capturados e mortos, blasfemando porque não entendem da sua destruição. Também há, obrigado, meu irmão, hão de ser destruídos. Pedro termina a sua advertência descrevendo-os como porcos e cães. Isso não é fácil você ouvir isso, porque hoje se tornou muito fácil a gente ter um animal, um cachorro, como ceia, como algo carinhoso ali, algo que a gente ama. Mas no passado eles eram ferozes, indomáveis. Aqui, no entanto, Pedro, o apóstolo, não está simplesmente mostrando o seu desprezo pessoal com eles. Não, antes está ensinando uma lição espiritual básica. Observe aqui no verso 20 que ele deixa bem claro: portanto, se depois de conhecer, escapando das contaminações do mundo, mediante o conhecimento de Deus, mediante a palavra do Senhor que liberta. É exatamente importante de entender que eu uso aqui da terceira pessoa do plural ao longo de todo este parágrafo, do capítulo 2 de 2 Pedro, do verso 17 ao 22, se refere aos falsos mestres e não aos seus convertidos.
enganando, mas a eles mesmos. Aqui Pedro não está falando daqueles que eram enganados, mas daqueles que enganam, daqueles que estavam enganando. Então aqui a real culpa, o real sentido do pecado recai sobre eles. É eles que Pedro compara como cão, como porcos. Também é importante ter em mente que esses falsos mestres não são cristãos autênticos, nascidos de novo. Não, são descrentes, usando a igreja, usando a palavra do Senhor para o seu próprio ego pessoal. Muitas vezes nós achamos, pastor, mas eles são crentes, estavam aqui na igreja. Não, eles não têm a autenticidade de um novo ser em Cristo Jesus. Judas descreve as mesmas pessoas em sua epístola, afirma claramente que eles não têm o Espírito, não têm o Espírito Santo do Senhor. Judas, no verso 19, acompanhe comigo. Judas, no verso 19, são estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Estão comigo, igreja? Nesse entendimento, não têm o Espírito. Eles não declararam sua fé, a espiritualidade em Cristo Jesus, que é o marco, é o que marca o verdadeiro cristão. É você verdadeiramente levantar a bandeira cristã e dizer: Senhor, eis-me aqui. Esses apóstolos tinham uma experiência religiosa. É diferente do que ter um conhecimento genuíno de Deus. Tinha uma experiência religiosa. É aqueles bombeiros que saem da sua terra e vai peregrinando em estrada, achando que está cumprindo a vontade do Senhor. Ali ele só vai ter uma experiência religiosa. Então, irmãos, eles eram capazes de explicar o caminho da justiça e de usar a palavra de Deus para corroborar os seus ensinamentos. Mas eles eram incapazes de seguir verdadeiramente o caminho do Senhor. Se não tivessem experimentado algum tipo de aceitação religiosa, não teriam sido capazes de participar das congregações locais. Se eles não teriam sido aceitos, se não tivessem proclamado publicamente uma religiosidade, vocês iriam aceitar uma pessoa que chegasse aqui e não tivesse demonstrado uma espiritualidade, falar do Evangelho para você? Não. Então eles começam enganando dentro das igrejas. Eles não vão sair de fora para dentro, é de dentro que eles agem. Eles não teriam sido aceitos se não tivessem inventado que eram convertidos, se não tivessem enganado os outros, dizendo que tinha tomado uma decisão para Cristo. Nós não iríamos acreditar. Mas assim como as suas promessas, sua experiência, a sua vida, os seus milagres, tudo isso é falso. Tudo isso é para enganar. Tudo isso é para multiplicar. Não é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil. Essa ideia de acreditar ou não. Será que isso que ele está falando é verdade? Olha, veja, ele demonstrou um milagre. Olha, ele está falando em língua. Eu sei que muitas vezes nós ficamos naquela dúvida. Mas sabe como é que vai acabar essa tua dúvida? Quando tu tiver mais conhecimento da palavra de Deus. O Espírito Santo do Senhor vai te revelar e vai te mostrar a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é Cristo em nossa vida. A essência do Evangelho é a palavra de Deus autêntica.
não é uma decisão falsa, uma espiritualidade falsa que marca o verdadeiro cristão, mas sim a presença do Espírito Santo de Deus no seu interior, no seu ser, na sua vida prática. É ela que está o marco verdadeiramente de Cristo. Sem o Espírito Santo de Deus em nossa vida, estamos mortos. Não conseguimos trabalhar a justiça de Deus. Não conseguimos trabalhar a palavra de Deus. Não conseguimos. Então, o que vai mover essa ação em nossa vida é o Espírito Santo. É através da palavra. É verdadeiramente aquilo que o irmão Bruno sempre fala. Ter um argumento falado se torna fácil, mas ter um argumento bíblico é autêntico, é real, não é fácil. Não conseguimos ter uma vida eficaz se não tivermos a ação do Espírito em nossa vida. Não conseguimos ter uma vida eficaz, como está escrito em Romanos, acompanhe comigo, em Romanos, verso 8, do verso 8 ao 10, Romanos, capítulo 8, do verso 8 ao 10. Então, comigo, igreja? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto. Está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, e por causa da justiça de Deus em nossa vida. Nesse contexto, eu quero estar fazendo algumas aplicações para entendermos a ação eficaz do Espírito em nossa vida e o que nos distancia desses falsos apóstatas. O que nos distancia deles é o mover do Espírito Santo, que eles não têm. É o que nos separa deles. É o mover. É esse entendimento que se eles não tiverem o Espírito, eles não são do Senhor. Aqui em Romanos apresenta um contraste significativo entre duas condições, a carne e o Espírito. Paulo usa essa distinção para enfatizar a transformação que ocorre quando alguém aceita a Cristo. É aquela renúncia que vai fazer com que você renuncie a sua própria vida, a carne, em prol das coisas de Deus. O uso aqui repetitivo do não nos serve como um alerta. Não pecar, não desobedecer, não ser rebelde, não estar em uma vida contaminada, serve para reforçar a natureza radical desta mudança. É aquele contraste, não para as coisas do mundo, e sim para as coisas de Cristo. A condição de carne é associada à natureza humana decaída, enquanto o Espírito reflete a vida nova, proporcionada pelo Espírito Santo que habita nos crentes. É a diferença. Além disso, a frase aqui, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, no verso 9, destaca a certeza da presença do Espírito Santo na vida do crente, estabelecendo um critério determinante para a verdadeira identidade cristã, para a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. A afirmação de Paulo é clara: se alguém não possui o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Deus. É bem claro. Ele não tem dois termos, ele não tem duas saídas, é apenas uma.
Ou é o Espírito, ou é a carne que vai prevalecer em tua vida. Isso revela a importância central do Espírito Santo na vida do cristão. Não apenas como uma influência, algo que está te influenciando, mas como uma habitação permanente que garante e define a nova identidade do crente, que agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não é apenas uma influência, mas é alguém que habita em ti. É o Espírito Santo de Deus. É alguém que fez moradia no teu seio. Não é alguém que só vem te influenciar ou só está contigo quando tu vem para a igreja. Não. É alguém que está modificando, transformando, trabalhando na tua vida o tempo todo. É aquele gatilho quando tu vai desobedecer. É aquele alerta quando tu vai desobedecer. É esse entendimento, é essa ação do Espírito. No verso 10 aqui de Romanos está escrito: e se Cristo está em você, o corpo de fato está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Por causa da justiça de Deus. A análise aqui exegética dessa passagem nos traz o entendimento da realidade da experiência cristã em relação ao corpo e ao espírito. Em relação, Paulo apresenta aqui uma condição teológica fundamental. A presença de Cristo no crente transforma a visão sobre a modificação do corpo e devido ao pecado. Irmãos, o corpo na verdade está morto. Quando eu falo corpo, não é essa ideia de um desejo sexual. Não, é a vontade da carne para mentir, para pecar, para desobedecer, através da imoralidade, através de uma vida rebelde, através dessa tal liberdade que o mundo dá. A liberdade cristã é outra, a essência cristã é outra. Aqui nos mostrando que de fato, se temos o Espírito Santo em nossa vida, os prazeres da carne ou os desejos humanos já não prevalecerão em nós. Já não faz mais sentido em nossa vida. É numa vestimenta, é no falar, é no local que andamos, é em todo. Não podemos viver dois extremos diante da ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Falei pela manhã, se você tem alguma dificuldade com algum vício, se você tem alguma dificuldade de abandonar alguma prática mundana, pastor, eu já me converti, eu tenho certeza disso. Eu já entendi a ação de Deus em minha vida. Eu já reconheci que Cristo morreu e ressuscitou por mim. Mas tem certas práticas que eu não consigo deixar. Irmãos, é porque você nunca entregou verdadeiramente aquela causa nas mãos do Senhor. Eu não estou dizendo a tua vida, estou dizendo aquela dificuldade. Pai, eu reconheço que eu sou falho nesse vício. Pai, eu reconheço que eu sou falho nesse pecado. Pai, eu reconheço que para mim é difícil não mentir. Pai, trata, quebra, multiplica o meu ser, para que o teu Espírito possa habitar em um habitar limpo, santo. Irmãos, tenha certeza que o Senhor vai te quebrar e vai transformar a tua vida. Aqui nos mostra de fato que a experiência para com Deus é algo bem pessoal. Não podemos viver a nossa vida através da experiência de outros. Não. Apareceu um apóstolo, apareceu um menino, apareceu uma mulher que grita e fala em língua. Essa experiência é dela. Falsa é dela. A tua experiência genuína é através do Espírito Santo de Deus que habita em ti. E às vezes essa experiência é algo tão pessoal que é tudo secreto. É aquela ideia de tu entrar no teu quarto para orar e fechar a porta do teu quarto e o Senhor te responder em secreto.
e tu chorar sem ter motivo, tu sorrir sem ter motivo. É o Senhor ali, é algo bem pessoal. Irmãos, eu já me ajoelhei à noite para orar e eu não tenho nada para falar, porque eu não conseguia, mas as minhas lágrimas falavam mais do que eu poderia falar. É uma experiência pessoal. Neste versículo encontramos que o corpo é descrito como morto por causa do pecado. O que significa que a natureza humana está sujeita à morte, à corrupção. Por outro lado, a presença do Espírito nos fornece vida genuína, vida plena. É aquele entendimento que você acha que tem tudo. Eu tenho tudo, eu tenho um trabalho ótimo, eu tenho um carro novo, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho filhos bons, eu tenho um trabalho, sou chefe dos chefes lá no meu trabalho, mas tu não consegue ter uma paz contigo mesmo. Nada lhe te preenche, nada. Então é a mortificar a carne que habita em ti, para que vivifique o Espírito de Deus em nossa vida. Esta vida é um contraste que nos lembra que, apesar da condenação mortal que estamos descritos para ela, se não tivermos um encontro com Deus, que há uma esperança de vitalidade espiritual, há uma esperança de uma vida eterna, como nós conhecemos a Cristo. A referência aqui à justiça é como a causa do Espírito que vive uma vida justa diante de Deus e sugere que a vida espiritual abundante se origina, se transforma como fruto da relação correta com Deus através de Cristo Jesus. É o único caminho. É o único caminho. É o único que vai poder te apresentar a Deus. É Cristo Jesus. Portanto, aqui em Romanos 8, do verso 8 ao 10, revela não apenas a realidade do peso do pecado, mas da uma forma ainda maior e importante, a gloriosa transformação que resulta na habitação de Cristo no crente. Ela é oferecida uma esperança, uma renovação pelo poder do Espírito Santo em nossa vida. Irmãos, se não acontece uma transformação contigo, para tu mortificar a tua carne e vivificar o Espírito, é porque está faltando esse habitar do Espírito Santo na tua vida. Está faltando verdadeiramente você dizer: Pai, eis-me aqui, usa-me, que eu venha ser instrumento em tuas mãos. Habita em mim, transforma esse ser. Então aqui finalmente vamos trabalhar um pouco o nosso texto base aqui no verso 21 e 22 aqui de 2 Pedro capítulo 2. Amém? Depois desse entendimento aqui da carne e do Espírito em Romanos 8, eu quero trabalhar agora aqui o verso 21 em questão, que aqui destaca a serenidade do conhecimento da palavra de Deus e a responsabilidade que vem com ele. Observe no verso 21 e 22 do nosso texto base, aqui em 2 Pedro capítulo 2. Então comigo, igreja? Amém. Vamos no nosso data show. A gente mandou ajeitar, esperando uma resposta do rapaz. Mas enquanto isso, até com ele estando aqui, eu gosto que os irmãos acompanhem o livro da Bíblia, amém? Diz assim: pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o
caminho da justiça. Esse caminho da justiça é o caminho de Deus. Do que, após conhecê-lo, voltar atrás, retroceder e se afastar do santo mandamento que havia sido dado. Seria melhor que não tivesse conhecido. Então aqui haverá mais cobrança para mim e você, que conhece a palavra de Deus, do que para aqueles que não conhecem. Então, muitas vezes, em vez de você estar criticando, apontando o dedo para o pecado alheio, olhe como é que está a sua vida. Porque muitas vezes aquele que está em uma balada, aquele que está com 2, 3 mulheres ou vice-versa, ele não tem o entendimento da palavra genuína que você tem. Mas você critica logo a ação dele, esquece da sua. Ele não conhece. É melhor que não tenha conhecido do que conhecer e ser apenas um crítico religioso em vez de um crente autêntico. É muito fácil você ser um crítico religioso em apontar o pecado alheio, em vez de você transformar a sua vida e andar em um caminho justo diante do Senhor. Irmãos, a comparação feita por Pedro sugere que para aqueles que conhecem o caminho da justiça, desviar-se dele é uma transgressão ainda maior e grave do que nunca ter conhecido. O caminho da justiça simboliza a vida vivida de acordo com os preceitos, os prazeres divinos, enquanto desviar-se implica em um ato consistente de rejeição, do qual foi claramente revelado. É aquela pessoa que nega Cristo, é aquela pessoa que tem uma vida demonstrada dentro da igreja e simplesmente abandona pelos prazeres do mundo e se desvia do reto caminho. É aquela pessoa que construiu uma caminhada para com Deus e se desviou do caminho. Isso não é difícil. Irmãos, é natural você ter algumas decepções com pessoas e na igreja local. E você mudar de igreja. É natural. É natural. É natural você não concordar com o pastor, com a liderança, com o diácono, uma pessoa que reclamou do teu filho. Ó, teu filho está tentando na igreja, não mais para essa igreja. É natural você ir para outra igreja. Mas quando você abandona esse reto caminho para praticar as coisas do mundo, é um pecado terrível. Porque tu conheceu. Portanto, Pedro ele exorta os crentes a refletir sobre a gravidade de se afastar da verdade que já foi revelada a eles, sendo isso particularmente permitente a um contexto que os falsos médicos podem estar desviando a fé de várias pessoas. Irmãos, o que mais desvia uma pessoa da igreja é a decepção que ela sofre dentro da igreja. Que mais espanta as pessoas da igreja somos nós mesmos. Somos nós mesmos. E os falsos mestres, eles participam nesse contexto diretamente. Não imagine que o falso mestre é aquele que vai se levantar no final de tudo. Não, é aquela pessoa que vive em uma máscara. É aquela pessoa que demonstra uma santidade que não vive. Uma pessoa falsa. Uma pessoa que te abraça. Eu vi até um vídeo, uma foto essa semana bem interessante. Uma pessoa que te abraça e quando te abraça aqui, está com a faca aqui para te curar pelas costas. É uma pessoa que te decepciona, tu confia, tu conhece, tu olha como uma pessoa genuína, uma pessoa que prega o evangelho, aí essa pessoa te decepciona e tu abandona a igreja. Irmãos, a nossa fé não pode estar baseada em relações pessoais humanas.
mas é uma relação para com Deus. É uma relação pessoal com Cristo. Esta passagem não apenas destaca a justiça de Deus, mas também a gravidade do arrependimento e da necessidade de permanecer firme na verdade, firme em Cristo. Assim a imagem é clara, a mensagem é clara. Conhecer a verdade de Deus nos traz consigo uma responsabilidade que não deve ser menosprezada. Pelo contrário, tem que nos fortalecer. É esse entendimento aqui. E para encerrar, vamos fazer algumas aplicações, um pouco aqui, no verso de 22, para a nossa vida pessoal, como forma de aprendizado, fechando assim todo o contexto do capítulo 2 de 2 Pedro. Observe o verso 22. Com eles aconteceu o que diz certo Provérbios, muito verdadeiro, que o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. O verso 22 aqui apresenta uma imagem poderosa sobre a falta de transformação verdadeira em vidas que experimentaram alguma forma de purificação, mas que eventualmente retorna ao seu antigo comportamento. É aquilo que a gente tem estudado na nossa EBD. O que os Gálatas queriam fazer, voltar aos costumes da lei e esquecer que o foco era Cristo. O apóstolo Pedro aqui usa metáforas de animais, especificamente o cão e a porca, para simbolizar aqueles que, apesar de um conhecimento ou uma experiência anterior de limpeza e verdade, se desviam novamente para a impureza e o comportamento destrutivo, volta a praticar as coisas do mundo como algo natural. Irmãos, se hoje fosse tirado tudo isso aqui, o pregar da palavra, o título de pastor, que para mim não me transforma, não modifica em nada, mas se fosse tirado de mim o prazer de servir, o prazer de ser servo, o prazer do entendimento de Deus, é melhor morrer. Mas tem pessoas que a vida toda na igreja, mas conseguem se alegrar com os seus irmãos. Irmãos, aqui nós somos só mordomos, nada aqui é nosso. Eu já falei algumas vezes que eu dei o exemplo que meu pai criava porcos, e os porcos que a gente criava, era eu que cuidava deles, e lavava, banhava, cuidava, e eles voltavam a sujar tudo e a se deitar no lamaçal. Quem aqui já não cuidou de cachorro doente? E quando o cachorro vomita, ele vai lá e come o seu próprio vômito. Irmãos, o uso aqui do Provérbios, ou o ditado, que é um ditado verdadeiro, enfatiza a verdade e a tristeza que essas pessoas têm e que nos torna impuros, é retornar aquilo que nos apodreceu desde o começo. É que a verdadeira transformação espiritual não é apenas uma questão de comportamentos externos, mas é de uma mudança interior radical. É verdadeiramente aquilo que toma de conta do teu ser. O aceitar, o adorar, o se transformar, começa aqui e desenvolve aqui no teu coração. A adoração começa na tua casa. A gente começa a adorar a Deus em um culto no domingo, quando a gente começa a olhar para a roupa que vamos vestir. E nós, como crentes, começamos a adorar da escola bíblica dominical
dominical, ao culto à noite, em uma existência de Deus maior em nós. Irmãos, somos verdadeiros adoradores. Não é algo aparente, só fisicamente, mas é algo que transforma de dentro para fora. Essa transformação não é notada por você mesmo. Não é você que nota, mas é notada pelos outros que você conhece. É aquela pessoa que vai olhar para você e vai dizer, verdadeiramente, fulano conhece Cristo Jesus. Verdadeiramente, Deus, Cristo, mudou a vida daquela pessoa. Não é algo que você se olha no espelho e diz, Chico, eu mudei isso. Não é algo físico, é algo espiritual. É algo que as pessoas vão notar na tua vida, que você age de maneira diferente, que você tem um coração novo, um coração voltado para Cristo, que é um ser novo. É aqueles que se afastam da verdade e retornam ao que já foram, especialmente depois de ter recebido a revelação de Deus, incorrerão em consequências sérias. Maior cobrança haverá sobre eles. Este versículo que nos chama a refletir sobre a necessidade de uma fé que não apenas começa bem, mas que também se mantém firme. Se mantém firme, evitando assim o triste destino dos que envolvem, dos que retrocedem e não avançam. Retrocede e volta para o seu próprio erro. Irmãos, aqui nos mostra um evangelho diante de Deus que você começa bem e vai terminar bem. Essa ideia de como é bom ser novo convertido, cheio de vontade, cheio de desejo de aprender mais, de querer saber mais, de se batizar, aí de repente isso esfria. E não pode. Não pode. Temos que ser uma nova criatura eternamente. A palavra do Senhor, ela não cessa. A transformação, ela não cessa. O Espírito Santo de Deus, ele não entra e sai. Não. É muito interessante quando você está dando uma aula ali, ou conhece um novo convertido, é todo empolgado. Todo empolgado, né, Márcio? Lembra daquela turma que você estava dando aula? O Márcio, ele dizia, pastor, a máquina está cheia de novidades, cheio de pensamentos, cheio de dúvidas. Não é bom? Mas isso aí não pode apagar, não. Não pode apagar. Isso tem que fazer raiz em nosso ser. É aquela ideia que tem que ser cultivada o tempo todo. E isso se cultiva com a palavra do Senhor. Irmãos, entenda essa ideia. Esqueça essa ideia. Não, eu não sou mais novo convertido, eu estou com 20 anos na fé. Eu estou com 15 anos na fé. Eu estou com 10 anos na fé. Vou deixar isso aí para os mais novos. Esqueça isso. Esqueça isso. O Senhor não te chamou para isso. Ele te chamou para verdadeiramente ser um adorador. Está adorando a Ele em espírito e em verdade. O que nós concluímos disso tudo? O que nós conseguimos entender? Disso tudo, que depois desse estudo, nós podemos dar o devido valor à admoestação de Pedro, aqui no verso 10, no capítulo 1. Acompanhe comigo, 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Para encerrar, estou encerrando. Observe, 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Portanto, irmãos, esforça-se cada vez mais para confirmar o quê? A sua vocação e eleição. Pois agindo assim, nunca tropeçarão em tempo algum. Esforça-se. Aqui está mandando a gente relaxar. Ei, igreja? Não. E por que nós relaxamos? E por que nós relaxamos? Aqui está mandando nós retroceder? Não. Avança. Confirma.
garante, estou aqui. É isso que o Senhor espera de nós. É isso para que a gente não tropece, não caia. Em outras palavras, a sua experiência espiritual tem que ser autêntica. Autêntica. Aí assim você não se desviará dos caminhos do Senhor. Pelo contrário, se firmará, se dedicará à função que você foi chamado dentro da sua igreja, para ter uma vida digna e espiritual. Irmãos, quem é a igreja? Quem é a igreja, irmãos? Nós. Então a adoração começa aonde? Em nós. Em nós. Não é isso. Nossa igreja é linda. É linda a nossa igreja. Mas a igreja mais bonita tem que ser dentro de você. É impressionante saber que há muitas pessoas em nossas igrejas. Quando eu falo em nossas igrejas, não estou falando a nova aliança. Em nossas igrejas, que nunca nasceu de novo. Que nunca nasceu de novo. Eu falo isso sem medo, que estão convencidas de que são salvas, e não convertidas, que vão para o céu. É triste, mas é verdade. Tiveram uma experiência e talvez apresente uma aparência melhor com um pouco, ou se sente melhor como um cão, do que como crente em Cristo Jesus. Tem muitas pessoas que têm uma aparência de crente, mas se você for olhar a essência, parece mais um povo que montou uma nação, ou a um cão que comeu do seu próprio nome. Mas precisamos ser transformados em algo melhor, sendo co-participantes da natureza divina. Talvez aqui Pedro estivesse pensando em Judas, o traidor. Judas, que serviu como um dos 12 apóstolos e serviu de instrumento para o diabo. Nunca foi nascido de novo, andou com Cristo, esteve com os 11, mas serviu de instrumento para o diabo. Nunca nasceu de novo. Até o último instante, os outros discípulos sequer suspeitavam da verdade acerca de Judas. Então, até o último instante, eles consideravam ser um homem espiritual. Lembra que quando o Senhor começou a falar do traidor, ficou todos. Ai, não sou eu. Eu tenho certeza que não sou eu. Aí foi o Senhor disse: aquele que eu der um pão molhado. Naquele momento eles poderiam ter pegado logo o Judas ali e ter dado logo o sapato dele. Né, Márcio? Porque na hora que o Senhor tivesse dito que tivesse entregado o pão a ele, eu tivesse de pé, é agora. Passa 5 anos, você vai trair Jesus? Mas não, sabe por que eles não fizeram isso? Porque até eles duvidaram. Rapaz, isso aí o Senhor está sério. Eu acho o Judas tão espiritual, trabalha com as finanças. Ele só volta até quando uma mulher entrou dentro de uma sala e derramou um perfume caríssimo dos pés do Senhor. Ele falou na parte financeira. Será que é ele? Foi por isso que eles não fizeram nada. Foi por isso que eles não fizeram nada. Estavam só olhando. Mas sabe que Jesus está certo? É isso aí, porque ele tinha uma aparência espiritual, mas não tinha a essência. Não tinha essência. Os apóstolos parecem ter um ministério bem sucedidos. Bem sucedido. Os falsos mestres parecem ser aqueles que andam no pedestal, mas no final estão fadados ao fracasso. É importante ter a certeza de que uma experiência verdadeira com o Senhor e eficaz, afastados desses ministros falsos, por mais populares que eles sejam. Não olhe para isso. Pastor, sou aquele grande show dele. Aquela mulher profetizou aqui em Fortaleza. Se afasta.
afaste dessas coisas populares. O verdadeiro adorador, ele adora o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Cristo Jesus é a verdade e segui-lo nos conduz à liberdade. Uma liberdade cristã. Os apóstolos são mentirosos e segui-los nos conduz à escravidão. Não há meio termo. É por Cristo e para Cristo que vivemos. É por Cristo e para Cristo. Em João capítulo 14, verso 6, diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. É Ele, é a essência, é Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Fechando assim o capítulo 2 de 2 Pedro, tenho certeza que nós temos que trabalhar na nossa vida a palavra de Deus genuína e entender que somos moldados a servir a Deus e não aos homens. Amém? Senhor Deus, Pai gracioso, Deus maravilhoso, Deus bondoso, muito obrigado, ó Deus, pelo Evangelho, ó Pai, em nosso ser. Nos transforma, modifica, Deus, recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Abençoa, Deus, a direção e o povo. Ó Deus amado, Pai gracioso, muito obrigado, ó Deus, por mais um ano de vida, ó Pai, que minha esposa fez esse mês, ó Pai. Ela, minha filha, no dia 11, ó Deus, a terça-feira, que o Pai possa derramar o teu evangelho, a tua graça, a tua misericórdia sobre a tua serva. Conserva ela, ó Deus, os teus caminhos, dá o teu conhecimento, ó Pai. Pai, abençoa a tua igreja, nos leva para os nossos lares em paz. E que a graça do nosso Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Irmãos, lembrando do passeio de Itapipoca, procura a irmã Carla e veja para acertar, que nós já vamos precisar para poder locar o ônibus. Amém? É no final desse mês, mas a gente quer adiantar a lotação, ok? Não esqueçam, por favor. Não, era porque a gente é pastor.